Oi, gente! Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vamos começar o vídeo aqui meio sem saber o que a gente vai fazer ainda. Porque recebi aqui a Estilobox. Pra quem ainda não conhece, é a caixa de assinatura da Estilotex. Aqui na descrição do vídeo vai ter mais informações e o link do site, se você tiver interesse em assinar uma caixinha dessa. A gente tem cupom de desconto também. E hoje o desafio é o seguinte, eu não abri a caixa, ela tá aqui lacradinha, do jeito que ela chegou do correio pra mim, tá aqui fechada, eu deixei pra abrir com vocês. E o que eu quero fazer é abrir essa caixa, ver o que tem aqui dentro e a gente vai criar alguma peça em cima do conteúdo dessa caixa. Então vai ser um desafio bem legal aí pro nosso último vídeo do ano, então eu espero que vocês gostem e vem descobrir comigo o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente chegou a hora da verdade. Vamos abrir a caixa aqui então. E daí, eu já vi um spoiler lá na página do Instagram da Estilotex que tem paninhos de prato aqui dentro. Então eu tô pensando numa coisa que eu acho que vai ficar muito legal com eles. Mas vamos ver se veio mesmo e daí a gente já descobre o que a gente vai fazer. Eu vou abrir aqui então, galera. Olha só. Tchan! Uhul! Vamos ver o que veio. Pera aí. Tirar. Ah, beleza, aqui tem um relatório das coisas. Ai, que legal. O que é isso? Ah, é um risco, ó, pra quem pinta. Que bacana. E veio bastante paninho de prato colorido. Inclusive, esses paninhos de prato aqui da Estilotex são ótimos, gente. A gente sempre usa aqui em casa. Tem rosa, amarelo, vermelho, verde. Tem esse aqui também, ó, que é um begezinho. Que linda essa cor. E também tem esse mais clarinho. E aí, o que eu pensei, gente? Veio uns tecidinhos aqui também, ó. Que fofinho. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma eco bag usando esses panos de prato coloridos aqui. Porque eles são um tecido de sacaria, então ele é um tecido bem resistente. E eu queria fazer um uso meio diferente desse material, pra gente não ficar limitada a só fazer o barradinho dele. Então, eu tô com uma ideia de fazer uma eco bag super moderna e diferentona usando os paninhos coloridos. Gente, abri o meu Pinterest aqui pra mostrar pra vocês, porque eu tô com a ideia de fazer essa eco bag e fazer um aplique mais ou menos nesse estilo aqui, que eu acho que vai ficar mais moderninho e vai ficar bem bacana na nossa peça. E eu separei esses paninhos aqui, ó, separei o rosa e o amarelo, porque eu gosto muito dessa combinação de cores. E agora eu vou abrir eles pra gente ver o tamanho certinho e definir o tamanho da nossa bolsa. Medi aqui os meus paninhos e cada paninho desse mede 50 centímetros por 69. E aí eu fui lá e fiz o meu esquema aqui da bolsinha. Então eu quero que ela fique mais ou menos desse jeito, ó, gente. Eu planejo fazer ela uma sacola bem grande, tá? Então eu já defini o tamanho dela de 40 por 45 na frente e de 15 centímetros na lateral. E aí a frente e as costas eu vou fazer no amarelo e a lateral no rosa. E aqui eu também já coloquei os tamanhos que eu vou precisar cortar mais ou menos. Então eu preciso contar que essa parte aqui da frente, eu também preciso colocar um pouco da base. Então como eu quero que tenha 15 centímetros aqui embaixo, eu vou adicionar mais 7,5 centímetros nessa minha medida aqui. Então eu vou cortar 47,5 do amarelo por 45. E aí o meu rosa eu vou cortar 15 por 40. As alças, eu também decidi cortar 12 centímetros já no comprimento todo do meu pano, porque eu acho que fica com um tamanho bom a alça de 69. E também tem o meu aplique. Bom, gente, cortei todas as partes aqui do tecido que eu vou precisar. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. E agora, eu também fui lá e imprimi
o aplique que eu quero fazer. Eu vou fazer esse aplique usando o termocolante definitivo. Como eu vou usar aqui o tecido da sacaria, ele dá uma desfiada, então é melhor que seja o definitivo. A não ser que você queira fazer daí um ponto caseado ou um ponto zigue-zague no contorno todo do seu aplique. Eu vou fazer tudo no ponto reto, então eu vou usar o termocolante definitivo. E aqui eu escolhi uma imagem que ela tem um fundo, e eu tô pensando em colocar esse vermelho aqui no fundo. Acho que eu vou cortar um pedaço desse pano vermelho pra fazer a parte de trás aqui do meu aplique. Mas eu ainda não tenho certeza, porque eu tô achando que o rosa não vai destacar muito daí no vermelho, sabe? Mas eu vou cortar primeiro as letras e colocar ele aqui em cima pra ver como é que fica. Gente, eu esqueci de espelhar a minha imagem quando eu imprimi, então eu fui lá e copiei ela aqui por trás pra eu poder passar pro meu termocolante. Prontinho, cortei aqui o tecido, agora é a parte gostosa. A gente vai colocar, fixar, né, o termocolante usando o ferro de passar. E depois eu vou cortar todas essas letrinhas. E eu tenho uma dica, que se você for fazer com letra, assim, o seu aplique, sempre comece cortando essas partes do meio da letra, que precisa ser vazada. Se a gente faz um cortezinho com a tesoura bem certinho aqui no meio primeiro, fica muito mais fácil do que a gente cortar quando o contorno da letra já tá cortado, que aí ele fica meio molenga e sempre acaba ficando meio esquisito. Então, eu sempre gosto de começar pelos buraquinhos. Gente, na caixa veio esse tecido aqui também, ó. Aí eu decidi fazer o fundo aqui do lettering com esse tecido floral, que eu acho que vai super combinar com a vibe da nossa bolsa também. Cortei todas as letras aqui, e daí agora eu vou cortar o contorno aqui também, lá no termocolante. Daí eu vou cortar nesse tecidinho. Aplique pronto e ficou muito lindo. Agora eu vou passar uma costura reta aqui no contorno de todas as letras e aí depois a gente aplica essa parte grande aqui lá na parte da frente da sacola. Duas horas depois. Bom, gente, agora que a gente vai começar finalmente a montar a nossa bolsa, terminei o aplique, aqui eu também passei uma costura no contorno, e até é legal fazer um fundo às vezes pro teu aplique, porque aí a parte interna aqui da bolsa, ó, fica mais limpinho, então eu acho que assim fica bem prático. Eu coloquei aqui as duas partes do corpo da minha bolsa, uma em cima da outra, alinhadinhas, e eu vou fazer uma costura francesa aqui na parte de baixo, pra gente não precisar usar overlock nem nada nessa peça. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar direito pra fora, ó, então a minha estampa tá aqui pra cima. Vou colocar bem alinhadinho aqui embaixo e eu vou passar uma costura aqui na base toda. Aí depois eu corto todo o excesso da costura, deixo bem rente ali aonde tá o meu ponto. Aí eu viro pro lado do avesso, coloco direito com direito daí e passo novamente a costura aqui na base. Agora, aqui pelo lado de fora, eu decidi fazer mais um pesponto para segurar essa margem lá embaixo. Aí, ó, a parte interna fica bem limpinha e a parte externa também fica perfeita. Agora, para costurar as laterais da nossa bolsa, a gente vai fazer o seguinte: pega a parte lateral, marca o centro dela e a gente vai alinhar costura aqui do meio da nossa peça com o centro da lateral. E aí eu vou passar uma costura. Só que a gente vai deixar sobrando meio centímetro de cada lado. Pode repetir isso nas duas laterais. Agora que a gente já prendeu as duas laterais, a gente vai precisar puxar ela para costurar aqui na parte do corpo da nossa peça. Então você vai puxar
toda a sua lateral aqui até você encontrar com a lateral da bolsa principal, essa parte amarela. Então, ó, você alinha bem certinho aqui. E aí, a gente vai passar uma costura pra fixar. E eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Aí, se sobrar, que nem vai acontecer aqui com a minha, ó, tá vendo? Ela vai sobrar um pedaço aqui pra fora, mas isso não tem problema. Como eu tô fazendo o projeto pela primeira vez, as medidas eu já fiz meio que pra sobrar mesmo, então depois a gente só corta e iguala isso daqui, não tem problema, tá? E a gente vai repetir na outra lateral também. Aqui, ó, se você quiser fazer um cortinho na diagonal, aonde tá por baixo ainda, ó, tá vendo? Eu lembro que eu falei pra deixar esse meio centímetro aqui sem costurar? Opa, aqui, ó. Meio centímetro sem costurar, aí eu vou lá e faço um cortinho na diagonal, que isso ajuda a minha lateral a se encaixar. Bom, gente, depois de costurar as laterais, a nossa bolsa vai ficar mais ou menos assim, com a bolsa bem grandona, bem legal. E pra alça dela, como eu falei pra vocês, eu cortei uma tira medindo 12 centímetros pelo comprimento todo aqui do meu pano. Aí o que eu fiz? Eu dobrei ela como se fosse um viés e passei a ferro, e aí eu já passei 2 costuras aqui só pra agilizar o processo, mas é o jeito que eu normalmente faço alça mesmo, eu sempre faço nessa mesma medida. Eu gosto de fazer ela dobrada desse jeito, porque aí a alça fica bem mais resistente do que eu só passasse uma costura e desvirasse, por exemplo, porque daí aqui eu tenho 4 camadas de tecido ao invés de 2. Pra posicionar minha alça, eu contei aqui, ó, 10 centímetros pra dentro dessa parte amarela e fiz a marcação. E aí eu vou posicionar a minha alça aqui, ó, pra parte de dentro dela, tá? Então você vai prender a tua alça bem assim. Vou costurar as alças dos dois lados. E aí, pra fazer o acabamento dessa minha bolsa, como eu falei pra vocês, eu tô querendo evitar ao máximo precisar de um tipo de acabamento que não seja todo embutido, porque eu não quero usar overlock, não quero usar viés nem nada. Então, aqui a parte de cima, eu cortei uma tira, eu usei um retalho que tinha sobrado, então eu cortei 3 tiras de 50 centímetros e já uni elas aqui pra fazer uma tira bem grande. E eu também fui lá e dobrei 1,5 centímetro pra dentro, aqui ó. Quando eu tava no ferro, fui lá e vinquei e dobrei essa parte de baixo. Aí, pra fazer o acabamento dessa peça, a gente vai precisar colocar essa nossa tira no contorno todo aqui da nossa bolsa. Então, depois que eu costurar as minhas alças, eu vou vir com esse meu acabamento, vou colocar a parte que não tá dobrada junto aqui com o topo. E aí, eu vou prender a toda volta pra ver qual que é a medida certinha. E daí eu vou unir pra formar como se fosse um arco. E aí, com esse arco, eu vou costurar toda a volta aqui na minha bolsa, medindo 1 centímetro de margem. Porque daí depois é só a gente jogar essa partezinha que já tá com o acabamento dobrado aqui, ó. A gente joga ele pra dentro da bolsa e aí vai ficar tudo embutido essa parte da alça. Gente, como eu falei, eu costurei as alças aqui embaixo e aí eu prendia toda a volta essa minha tira pra eu saber o tanto que eu ia precisar cortar. E aí o que eu fiz? Quando se encontrou aqui, ó, o meu tecido, eu fui lá e marquei com a caneta bem no encontro deles, tá? Você vai sentir porque ele vai estar mais gordinho ali embaixo. Aí eu risquei com a caneta aqui e eu prendi. E agora eu vou pra máquina e antes de eu costurar, eu vou fechar essa parte aqui. Então, ó, você vai abrir aqui essa parte que tá dobrada, passa a costura reta aqui e aí depois eu vou passar a costura no entorno todo aqui da minha bolsa, como eu comentei antes. Prontinho, agora que eu já tô com esse acabamento todo costurado aqui em cima, eu vou precisar virar ele pra dentro da minha bolsa. Então, ó, a gente vai jogar ele assim, libera bem esse espaço aqui do topo da nossa peça. E eu vou passar um pesponto, pode ser aqui por dentro mesmo, ó. Você vai passar um pesponto bem aonde tem essa dobrinha, entendeu? Então, essa parte aqui já fica com o acabamento todo pronto por dentro da peça. E, gente, aqui a alça é importante deixar ela lá pra fora quando for costurar, tá?
Bom, pessoal, com o acabamento da parte do topo da nossa peça pronto, agora só falta finalizar as laterais, porque eu não quero deixar isso aqui feioso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a tesoura e vou cortar um pouco desse excesso aqui da costura, corta bem próximo da tua costura. E aí, depois que a gente fizer isso, eu vou ajeitar pelo lado de fora, e se quiser pode prender com grampo essa parte, que também fica mais fácil. Mas a gente vai basicamente fazer isso, ó, você vai ajeitar bem bonitinho aqui essa lateral. E eu vou passar uma costura por fora, circulando toda essa parte aqui da minha lateral. Porque desse jeito, aquela costura lá de dentro já vai ficar escondida e também vai dar uma estruturação diferente aqui na parte externa da nossa peça, e eu acho que esse acabamento fica muito bonito. Mas se você quiser fazer ela ao contrário, porque é basicamente uma costura francesa, é isso que a gente vai fazer. A única diferença é que aqui vai ficar pro lado de fora e lá na parte aqui de baixo, né, eu deixei pro lado de dentro. Mas se você quiser fazer ao contrário, é só na hora que você for costurar a lateral, você costurar ela por fora da tua peça, tá? Também vai dar certo e aí ela vai ficar com essa aparência aqui. Então agora eu vou fazer isso, tá? Eu vou cortar, então, o excesso de costura aqui de dentro e aí depois eu vou passar a costura por fora. E terminamos a nossa bolsa! E, gente, vou confessar pra vocês que ela ficou muito melhor do que eu tava esperando. Ficou maravilhosa. Demorei algumas horas pra gravar esse vídeo. Eu comecei ele quando era umas 10 da manhã, mais ou menos, e agora são 2 da tarde já. Mas valeu super a pena porque ela ficou linda! Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Muito maravilhosa. Ninguém vai dizer que foi feita a partir de pano de prato, hein? Olha só que coisa linda. E é uma peça fácil de fazer também, então mesmo se você for iniciante, vai conseguir fazer. E aqui eu usei os paninhos de prato, mas você pode usar essas medidas e fazer com o tecido que você preferir. Eu gosto muito de fazer eco bag com algodão cru também, com linho, fica maravilhoso. E o acabamento, como vocês viram, dá pra fazer todo na máquina reta, então você não precisa de nenhuma máquina especial pra fazer essa peça. Eu espero que ela seja um sucesso de vendas aí no ateliê de vocês. E eu também espero que vocês tenham gostado e quero agradecer demais a companhia de vocês nesse ano que passou. Eu sei que tem gente que já me acompanha aqui há anos, e se você tá chegando agora também, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Só tenho a agradecer o carinho de todo mundo que eu sempre recebo aqui no canal, e que ano que vem a gente venha com muito mais coisas maravilhosas aqui. Quero trazer mais conteúdos diferentes e legais assim pra vocês. E já aproveita e me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo. Se ficou muito enrolado, se ficou bom, então pode comentar aqui embaixo que eu quero sempre melhorar o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. E eu acho legal fazer esse tipo de exercício de criatividade, assim, porque a gente consegue extravasar às vezes as coisas, sabe? Usar materiais que a gente não imaginou que dava pra fazer uma coisa diferente. Então eu sempre gosto desse tipo de desafio e espero que vocês tenham curtido também. Tchau, gente, e até ano que vem! Muito maravilhosa! Ai, já quero ir pra praia, gente. Deixa eu mostrar no corpo, peraí. Esse aqui a gente vai colocar no finalzinho do vídeo em preto e branco, só pra vocês verem como ficou bonita essa bolsa. Eu amei. Tá muito linda. Minha cara.